Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Nesta noite eu gostaria de trazer uma mensagem para a igreja que se encontra em Éfeso. Efésios 2, 1. Vamos estar falando nessa noite sobre a graça de Deus, o dom de Deus que foi nos dado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Todo mundo achou? Efésios, acho que estou no microfone. Efésios 2, 1. A palavra de Deus vai dizer assim. Quero baixar mais um pouquinho, por favor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presença e a ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não para a obra, mas que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, ó Pai Santo, querido, eu venho te pedir, ó Deus, me capacita com a tua santa sabedoria, me capacita, Deus, da tua mensagem que vem do céu sobre a terra, Deus. Que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, ó Pai, para poder trazer a tua palavra, a tua mensagem para a tua igreja nessa noite, para quem está aqui, para quem vai ficar assistindo essa mensagem depois, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém, igreja? Pode se sentar. Amém. Aqui nessa carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu essa carta deixando algumas mensagens para aquela igreja e trazendo para nós atualmente. Aumenta um pouquinho o som no fundo, por favor. A igreja de Éfeso foi fundada então pelo apóstolo Paulo e ela ficava na capital da província da Ásia Menor. E ele criou essa igreja, ele levantou essa igreja na sua terceira viagem missionária. Então essa cidade, ela tinha em torno de 300 mil habitantes.
Era uma cidade grande a respeito daquela época. E ela ficou ali, e ele ficou ali por 3 anos pregando a mensagem de Deus sobre aquela cidade. Então naquela cidade, irmãos, ela tinha como costumes pagãos, costumes e doutrinas que adoravam outros deuses. E ali naquela cidade existia um templo da deusa Diana, que era considerada uma das 7 maiores maravilhas do tempo antigo. Para vocês entenderem aonde estava sendo fundada essa igreja. Uma igreja que estava sendo fundada pelo apóstolo Paulo num lugar contaminado através das doutrinas pagãs, das doutrinas de falsos deuses. E aqui, esse templo, ele era um templo grande, muito grande esse templo, onde as pessoas iam para adorar essa deusa. Então, o apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem, ele vai para essa cidade de Éfeso, pregar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E ele, depois de 3 anos, pregou o Evangelho nessa cidade. Ele voltou para Jerusalém. Ele voltou ali para poder ajudar algumas pessoas que estavam precisando. E ele foi perseguido e preso. Então o apóstolo Paulo ficou 2 anos preso e foi julgado. E foi enviado a Roma a ser julgado por César. E nessa viagem, nesse período de prisão de 2 anos, o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso. E ele escreve essa bondade, magnitude, que não é pago por nós através de obras, mas que é pago através da graça de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Aqui, o apóstolo Paulo começa dizendo, no versículo 2:1, que está escrito: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O pecado que foi entrado na terra, na humanidade, desde a criação do mundo ali em Adão e Eva, aonde eles tinham todos os frutos para comer do jardim, e apenas um só que eles não poderiam comer. E justamente esse foi levado através de Satanás a comer esse fruto. Só que Deus falou: se vocês comessem desse fruto, vocês morreriam. Só que aqui Deus não está falando de uma morte física. Logo após eles comerem esse fruto, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente, tendo ali sendo desligado da presença de Deus. Deus descia para pregar, para conversar, para habitar, para estar ali ao meio deles. Só que através desse pecado que entrou na humanidade, naquele momento, aqui o apóstolo Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pelos pecados. A partir do momento que nós nascemos, nós morremos em Cristo Jesus, em Deus. Mas somente quando nós aceitamos, nós reconciliamos a nossa vida com Deus, temos a nossa vida salva. Ali, depois de quando nós aceitamos Jesus, nós batizamos, morremos para o mundo e vivemos para Cristo Jesus. Ali é essa vida onde Paulo está revelando para nós. O pecado da humanidade tem matado a humanidade. As pessoas lá fora estão mortas, estão desligadas da presença de Deus, estão destituídas da glória de Deus, porque o pecado entrou na humanidade.
Nós somos feitos do pecado. Nós não buscamos a presença de Deus. Se nós não clamarmos pela presença de Deus, nós seremos mortos, não fisicamente, mas espiritualmente, tendo a presença de Deus afastada da nossa vida. 2. Nos quais costumávamos viver quando seguiam as presentes ordens deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando em nós que vivem na desobediência. Aqueles que vivem hoje em dia na desobediência, vivem aqui como a palavra de Deus diz, segundo as ordens do príncipe do ar. Quem é esse príncipe do ar? Esse príncipe do ar é o próprio Satanás, o pai da mentira, aquele que veio para mentir e enganar as pessoas. E aqui o apóstolo Paulo é bem claro, que aqueles que seguem a ordem, os desejos carnais desse mundo, seguem o príncipe do poder do ar, o espírito que age, que atua na desobediência de Deus. Se nós estamos desligados da presença de Deus, estamos seguindo Satanás, estamos dando liberdade para Satanás atuar na nossa vida. Porque é simples. Ele está sobre o ar. Aqui diz que ele é o príncipe do ar. Sabe aquela mensagem aonde Satanás subiu até o céu e disse aonde ele estava? Ele disse que estava sobre a terra rodeando os moradores da terra. Satanás está rodeando essa terra. Satanás está rodeando esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país, esse planeta, esperando somente uma brecha para atuar e destruir as vidas das pessoas que seguem na desobediência de Deus e vivem no pecado. E as pessoas que vivem no pecado vivem mortos. Vivem mortos, vagando aqui na terra, achando que os desejos momentâneos são os prazeres melhores que existem aqui na terra. Mas esses desejos são momentâneos, esses desejos são temporários. Essas pessoas lá fora procuram esses desejos, porque existe um vazio que somente pode ser preenchido através de Deus. A nossa vida só é preenchida através de Deus. Nós podemos achar que o dom, a maravilha de Deus são os bens materiais aqui na terra, mas não é isso que Paulo está dizendo para nós. Não é isso que ele deixa aqui bem claro na mensagem dessa carta de Éfeso para essa igreja. 3. Anteriormente todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da nossa carne. Nós vivíamos para nos fazer os nossos próprios desejos. Nós não vivemos, se nós deixarmos, nós não vivemos para os prazeres de Deus, mas para fazer as nossas vontades, os nossos prazeres, para agradar a nossa carne, mas não o nosso espírito, não a nossa alma. Por isso precisamos tomar cuidado. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui: anteriormente todos nós também vivemos entre eles, satisfazemos as vontades da nossa carne. Igreja, precisamos
precisamos diariamente matar a nossa carne. Não podemos satisfazer as nossas vontades, os nossos prazeres. Precisamos reconhecer em Cristo Jesus qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos saber qual é essa maravilhosa vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Precisamos entender, através da palavra de Deus, a revelação da magnitude do poder da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus vai dizer: segundo os seus desejos e pensamento, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A palavra de Deus diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Não há um justo sequer aqui na terra que se diz ser santo suficiente para achar que será salvo se não for através da graça de Deus. Todos nós, de uma maneira ou outra, já invocamos essa ira de Deus por sermos falhos e pecadores, mas através da graça de Deus, através da graça que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, nós somos merecedores da presença de Deus. 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. A misericórdia de Deus é eterna sobre as nossas vidas. Se a gente vê de Gênesis a Apocalipse até os dias de hoje, a misericórdia de Deus tem nos atingido, tem nos achegado. O Antigo Testamento é como a época da lei, o Novo Testamento a época da graça. Mas se a gente parar para ler o Antigo Testamento, a gente vai ver a graça de Deus sendo manifestada sobre aquelas pessoas. As pessoas pecaram, negaram a Cristo, negaram a Deus, negaram servir somente a Deus, e mesmo assim Deus sempre abrigou aquele povo com a tua graça. As pessoas estavam igual os dias de hoje, curtindo, casando, dando de casado, bebendo em festas, curtindo os prazeres dessa terra. Mas Deus escolheu uma família, e ali deu ordem para criar uma arca. Então Noé criou uma arca e Deus deu graça sobre aquela família para que não acabasse com a humanidade. E ali eles tiveram um período de tempo dentro daquela arca, mas daí depois eles saíram. E ali seus filhos de Noé começaram a se multiplicar novamente sobre a terra. A gente vai ver mais adiante a graça de Deus entrando sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, sendo misericordioso sobre aquela parentela, aquela geração, aquele povo. Deus tinha um propósito, que enviou um dos filhos de Jacó para o Egito, e ali se fez governador daquela cidade, para que o povo de Deus não morresse de fome, mas que tinha um propósito naquele lugar, naquela época.
Depois de algumas gerações se passarem, aquele povo começou novamente a desobedecer e esquecer aquilo tudo que Deus tinha feito. E começou a se introduzir naqueles costumes pagãos que existiam no Egito. E ali eles foram escravizados. Mas Deus novamente levantou uma pessoa, Moisés, para libertar o povo daquela escravidão. A graça de Deus sendo manifestada desde o princípio, irmãos. O povo novamente negou aquilo que Deus tinha para eles. E passaram 40 anos no deserto, até aquela geração morrer e entrar as novas gerações, os filhos daquelas pessoas, para poder entrar na terra prometida. Irmãos, temos continuidade aqui, será 2, 3 horas de pregação, só falando da graça de Deus no Antigo Testamento, a misericórdia do amor de Deus para aquelas pessoas. E ali foi abundado esse amor de Deus sobre as vidas daquelas pessoas, até nós chegarmos a Cristo Jesus, aquele Adão perfeito que veio sobre a terra com um único propósito: morrer por nós. Jesus estava ali naquele Getsemane, angustiado, a sua alma angustiada, ele suava sangue de tanta angústia daquilo que ele esperava, porque ele sabia que aquele cálice da ira de Deus seria derramado sobre a vida dele, e ele momentaneamente seria morto. Mas através da ressurreição, vamos dar continuidade para vocês entenderem. No 5, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Cristo foi morto. Cristo sabia aquele sofrimento que ele estava passando, aquela angústia que ele estava passando. Ele sabia que ele seria separado da presença de Deus. Ele sabia daquilo que ele carregaria. Foi por um curto período de tempo, mas ele sabia que Deus o afastaria diante dele. E aqui a palavra de Deus diz que deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, condenados ao inferno. Irmãos, eu não sei como que vai ser ali no inferno, mas o mais difícil será aquelas pessoas que serão condenadas não terem a presença de Deus. Por mais que hoje ainda estamos aqui nessa terra, às vezes pecamos, às vezes nos afastamos da presença de Deus, mas temos a misericórdia de Deus. A gente vê lá fora as pessoas, a gente vê no noticiário, as pessoas aprontam, pecam, roubam, matam, fazem de tudo, mas ainda existe uma graça sobre aquelas vidas daquelas pessoas, uma misericórdia
pessoas, mas haverá um tempo quando aquelas pessoas serem condenadas para o inferno. O pior de tudo, de ser enviado para o inferno, igreja, é não termos a presença de Deus, é não termos essa misericórdia, esse amor de Deus, porque ali não existirá mais tempo. O tempo é hoje. O tempo que Deus está dando para a igreja, para esse mundo, é hoje. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justo. Deus dá oportunidade para todos. Tem compaixão com todos. Mas Ele voltará à igreja. Ele voltará para nos julgarmos, para julgar essa terra, para julgar essa humanidade. E aqui a palavra de Deus diz no 6: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar-nos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção, igreja. Nós estamos condenados à morte, ao inferno, à ira de Deus. Mas através de Cristo Jesus, hoje nós temos essa oportunidade. Nós tivemos, essa oportunidade de nos ressuscitarmos com Cristo Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que com Ele nós se assentaremos nas regiões celestiais. Deus não está nos prometendo bens materiais aqui nessa terra. Não, aqui Ele está dizendo no mundo espiritual, aonde passará esse tempo, essa era. Ele está dizendo no momento espiritual. Nós teremos esse privilégio, através de Cristo Jesus, de estarmos assentados nas regiões celestiais. 7. Para mostrarmos nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para o nosso em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós seremos um troféu para Deus. Aqui a palavra de Deus diz como nós fomos um troféu para Deus, aonde Ele mostrará nas eras que hão de vir. Nós teremos esse prazer de entrar no céu, mas a gente não somos merecedores, mas fomos agraciados pela essa graça de Cristo Jesus. E aqui seremos mostrados nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa bondade, irmãos, essa bondade de Deus que nos alcançou, essa bondade que nos achegou, essa graça, irmãos, que nos salva da condenação da ira de Deus, da condenação de sermos separados da presença de Deus. 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos, irmãos, não é pelas obras que fazemos, não é por aquilo que nós plantamos de coisas boas que fazemos aqui nessa terra, não é a nossa bondade que vai nos levar a ser salvos. Ninguém vai entrar no céu e vai dizer
salvos, irmãos, através da graça de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Entenda, irmãos, no 9 aqui, ninguém vai poder se glorificar em achar que está sendo salvo. Irmãos, existe somente uma religião, que é a nossa, a Evangelho de Cristo Jesus, que acredita que seremos salvos através da graça. Todas as demais religiões acreditam que as pessoas são salvas através das obras, que as pessoas têm que ser boas com o próximo para ser salvo. Somente a nossa religião, em Cristo Jesus, temos esse entendimento, que somos salvos através da graça, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Primeiramente, irmãos, nós somos salvos através da graça de Deus, e depois aqui nós praticamos as boas obras. Praticamos, igual está escrito no 10, porque somos criação de Deus. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Somos salvos, irmãos, pela graça e não pelas obras. Fomos salvos por Cristo Jesus para fazermos as obras, as boas obras, para divulgar esse Evangelho, para divulgar a mensagem de Cristo Jesus, para divulgarmos as boas notícias, as boas novas. Em Cristo Jesus somos alcançados pela graça de Deus. Amém?